Estudo bíblico. Chamados para influenciar, discipulado e transição nas gerações. Lição 4. O peso da negligência espiritual. Texto base, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 ao 17 e capítulo 4, versículos 10 ao 22. O objetivo da lição é compreender as consequências da negligência espiritual na vida de líderes e de famílias e reconhecer que discipular inclui confrontar o pecado, corrigir em amor e formar pessoas com temor a Deus. Não é fácil ser confrontado com as consequências da negligência espiritual, mas é necessário. Eli era sacerdote, pai e líder, mas não agiu quando e como deveria agir. Ele sabia dos pecados dos seus filhos, mas não os corrigiu com firmeza. E com o tempo, o que era um problema familiar se tornou uma tragédia nacional. Esse texto nos faz pensar nas áreas da vida em que permitimos que o erro permaneça sem correção, com a esperança de que se resolva sozinho. Mas o pecado não se dissolve com o tempo, ele cresce. E quando não há correção, não há discipulado. O amor no reino de Deus nunca é omisso. Formar uma nova geração exige coragem para corrigir, para falar a verdade em amor e para zelar pela santidade daquilo que Deus nos confiou. Talvez essa seja uma das lições mais duras e necessárias nesta revista. Porém, negligenciar isso pode custar muito caro. Primeira reflexão. Filhos de Eli. O que acontece quando se perde o temor? A Bíblia não economiza palavras ao descrever os filhos de Eli. Eram ímpios, não se importavam com o Senhor. E o mais assustador é que eles eram sacerdotes, estavam dentro do templo, usando vestes sagradas, lidando com ofertas, porém estavam longe de Deus. O problema aqui não é a ignorância, e sim o desprezo. Hofni e Finéias sabiam o que era certo, mas escolheram profanar aquilo que deveria ser santo. Roubaram a gordura dos sacrifícios, trataram a adoração com leviandade, usaram o seu cargo para abusar das pessoas, e tudo isso à vista do Pai. Isso mostra o perigo de uma geração que cresce familiarizada com o sagrado, mas sem temor. Quando se perde o respeito pelo que é santo, tudo vira performance. E quando a presença de Deus vira rotina, o coração se torna insensível. Discipulado não é só ensinar doutrina, é cultivar reverência. E isso começa nas atitudes, o modo como tratamos a Bíblia, o culto, a oração, o serviço. Tudo comunica algo para quem está nos observando. Se tratarmos as coisas de Deus como comuns, estamos discipulando com negligência. Confesso que esse texto me confronta. Já me peguei fazendo as coisas de Deus no automático, mas a pergunta que fica é: temos ensinado aos que estão ao nosso redor a temer o Senhor ou só a frequentar ambientes religiosos? Segunda reflexão. A omissão de Eli. Amor em confronto não forma discípulos. Eli sabia o que os filhos estavam fazendo. Ele ouviu relatos claros sobre os abusos e as profanações que cometiam e até tentou falar com eles.
Por que vocês fazem essas coisas? Mas foi só isso, palavras sem ação, sem disciplina, sem consequência. Eli os amava, disso não temos dúvida, mas confundiu amor com passividade. Tentou resolver um incêndio com um copo de água. E é justamente aqui que muitos discipuladores falham. Acham que amar é evitar confronto, que manter a paz é mais importante do que corrigir. Discipulado sem confronto é incompleto. Amor sem exortação não amadurece ninguém. Quando evitamos lidar com o pecado por medo de perder o relacionamento, acabamos perdendo os dois, o relacionamento e a oportunidade de formar caráter. Eli teve tempo, autoridade e informação, mas não teve firmeza. E o resultado foi trágico. Não só para a família dele, mas para toda a nação. Isso mostra que nossa omissão espiritual pode gerar consequências muito além do nosso círculo pessoal. Se você é pai, mãe, líder, discipulador, deve lembrar que corrigir é amar. Corrigir com firmeza, com mansidão, com verdade. Ninguém gosta de confrontar. Eu também não gosto. Mas às vezes é exatamente isso que salvará alguém do abismo. A geração que vem depois de nós precisa de pais e líderes que não se omitam, que amem o suficiente para falar a verdade, mesmo quando ela doer. Terceira reflexão: o custo da negligência espiritual. O fim dessa história é tão pesado quanto simbólico. Os filhos de Eli morreram em batalha. A arca da aliança é capturada pelos filisteus e, ao saber da notícia, Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Mas o que mais impressiona é o que acontece logo em seguida. Nasce uma criança e sua mãe a chama de Icabode, que significa a glória se foi de Israel. Esse nome resume tudo. Quando o pecado é tolerado e a santidade é negligenciada, a glória vai embora. O povo perdeu a arca, mas antes disso já havia perdido a consciência da presença de Deus. Isso é o mais trágico. A glória partiu e quase ninguém percebeu. Discipulado também é zelar pela presença. É cultivar ambientes onde Deus se sinta honrado, onde a glória não seja tratada com descuido. Eli perdeu esse senso. Seus filhos brincaram com o sagrado. O povo achou que bastava levar a arca como um amuleto para vencer. Resultado: derrota, morte, juízo. A pergunta que esse texto grita é: e se a glória partisse da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja? Nós notaríamos? Deus não se retira por capricho. Ele se retira quando é deixado de lado. E quando isso acontece, o discipulado vira só rotina religiosa, sem vida, sem poder e sem transformação. O discipulado que preserva a glória é aquele que leva Deus a sério, e onde Deus é honrado, a presença dele permanece. Quem prioriza a oração e santidade experimenta a presença de Deus, de forma clara. Agora vamos concluir o estudo de hoje. Essa é uma daquelas lições difíceis, mas que precisamos encarar de frente. A história de Eli e seus filhos não é só um alerta, é um espelho. Mostra o que acontece quando o temor de Deus é deixado de lado
e quando o discipulado é negligenciado em nome de uma paz superficial. Eli era sacerdote, conhecia a Deus, mas falhou justamente no ponto mais sensível, a responsabilidade de corrigir e formar com verdade. O resultado foi devastador. A glória se foi, e o nome Icabô passou a marcar aquele tempo como lembrança de que a presença do Senhor não pode ser tratada com descaso. A boa notícia é que, mesmo diante dessa tragédia, Deus já estava levantando um novo tempo por meio de Samuel. Sempre há esperança quando há arrependimento, vigilância e temor. O discipulado que forma discípulos saudáveis exige coragem para confrontar o erro, zelo pelo que é santo e compromisso com a verdade. Se queremos ver uma nova geração que ama e honra a Deus, precisamos começar por nós, levando a sério o que Deus nos confiou. Lembremos, onde há temor e zelo, a presença de Deus permanece. Para pensar e agir. Primeiro, você tem sido intencional em corrigir o pecado com amor e firmeza ou tem deixado certas coisas passarem? Por quê? Segundo, há áreas na sua vida ou liderança onde o temor ao Senhor foi substituído por rotina, cansaço ou acomodação? O que precisa ser restaurado? Terceiro, se a presença de Deus diminuísse em sua vida, casa ou ministério, você perceberia? O que você pode fazer para cultivar a glória do Senhor com mais reverência? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro.